Deixa eu silenciar os outros microfones do pessoal que vai entrando. E aí a gente depois ativa de todo mundo. Então, gente, boa noite, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o manejo sanitário, né? A importância do manejo sanitário. Eu coloquei o link para alguns grupos, algumas pessoas, alguns produtores que eu conheço, né? Alguns que têm alguns grupos que eu tô, né? Só para, né, facilitar, porque eles me perguntam muito, me falam, me tiram, tem muita dúvida em relação a isso. Aí eu pensei assim, como a gente tem o nosso grupo, né? E agora com essa questão da pandemia, a gente tem a facilidade de cada um estar na sua casa, e eu acho que esse formato vai funcionar muito depois, porque, por exemplo, quando a gente tiver pessoas de fora, palestrantes de fora, a gente pode convidar pessoas de qualquer lugar, né, para fazer essas videoconferências. Eu acho que vai ficar bem interessante esse sistema. Até porque, às vezes, a maioria dos grupos de estudo é à noite, e eu acho que esse sistema vai dar certo, viu? Eu acho que ele vai acabar ficando desse jeito, né? Essa forma, acho que está bem interessante. Então, a gente vai falar sobre o manejo, né, preventivo, né, o manejo sanitário. Para quem não me conhece, eu sou, né, meu nome é Magna, eu sou professora da Univiçosa, sou veterinária, médica veterinária, tenho mestrado, doutorado na UFV, e meu doutorado foi com parte de sanidade, eu sempre gostei de trabalhar nessa área. E já tem um bom tempo aí que eu venho trabalhando com essa parte de manejo sanitário. Eu já visto que todos os produtores que eu vou, né, todos os produtores que eu dou assistência, a gente sempre tem o mesmo problema, que é manejo sanitário. E é o que realmente dá impacto, né, que a gente tem problema é com manejo sanitário. Então, na verdade, o que é manejo sanitário, né? O manejo sanitário são práticas que nós realizamos com o objetivo de que não tenha doença, objetivo de diminuir o aparecimento de doença, ou mesmo que a gente não tenha essas doenças. A gente sabe que em caprino-ovinocultura, na produção e doenças de ovinos e caprinos, né, nesse sistema, a gente tem muito problema com doença. Né? E a gente sabe que limita muito. A gente tem o gasto com medicamento, a gente tem a perda de produtiva do animal, que o animal vai perder peso, o animal vai deixar de ganhar peso, o animal vai diminuir a produção de leite. Então, a gente tem muito prejuízo relacionado quando o animal vem apresentar doença. Claro que a gente sabe, por exemplo, que quando o animal apresenta clinicamente uma doença, que a gente consegue observar o sinal clínico, isso é até, vamos dizer assim, uma coisa boa. Porque muitas vezes o animal não apresenta doença, ele diminui a produção, ele diminui o consumo, ele não come o suficiente, ele poderia ter uma genética, por exemplo, para expressar uma quantidade de produção, por exemplo, de leite maior, um ganho de peso maior, mas aquele animal não apresenta. Aí a gente muitas vezes tem um animal assintomático ou animal que é subclínico, que a gente fala, né? Um animal que acaba não apresentando clinicamente a doença, sendo um reservatório, eliminando patógenos no ambiente e sendo a fonte de contaminação para os outros animais. E esse animal acaba, muitas vezes, a gente não percebendo, o animal acaba, muitas vezes, tendo um rendimento insatisfatório e a gente não percebe, né? Geralmente, as doenças que causam, né, um sinal clínico intensivo, causa mortalidade, a gente já consegue enxergar ali o problema. Quando o animal ele não apresenta um sinal tão evidente, um sinal mais básico, um sinal mais tranquilo, que a gente não consegue perceber, é aí que mora o problema, porque muitas vezes a gente acaba não percebendo isso e não cuidando, né? Então, a gente sabe, toda vez que o animal tem o contato, tem uma doença, seja ela clínica ou subclínica, ele vai ter prejuízo. A gente tem prejuízo, seja com gasto com medicamento, gasto com veterinário, gasto com mão de obra, porque a gente tem que parar lá para tratar, aplicar remedinho todo dia, cuidar, e muitas vezes o animal também vem a óbito, a gente perde aquele animal, tá?
Então, é um prejuízo muito grande. Então, a gente precisa aprender a prevenir. Prevenir é melhor do que remediar, né? Claro que sim. A gente está nessa época aí de pandemia, a gente está vendo como que é importante o manejo sanitário, né? Para os animais também é importante. E caprinos e ovinos, especialmente, porque são animais diferentes, né? São animais, quem cria, quem teve contato, sabe que são animais mais sensíveis a patógenos, sabe que são animais aí que tem um risco maior. Então, a gente sabe que para ocorrer a doença, ela não depende somente, né, do patógeno, né? Para que ocorra a doença, para a doença acontecer, a gente tem que ter um desequilíbrio aí entre o patógeno, seja ele um verme, seja ele um micro-organismo, o hospedeiro, que é um animal, né? Vai depender da imunidade, do estado de saúde desse animal, se esse animal tem outra doença, se o animal é jovem, idade do animal, se o animal é jovem, se o animal é mais velho, se o animal ele tá em qual fase do ciclo de vida o animal tá, o animal tá prenhe, tá vazio, lactante. Então a gente sabe que isso também interfere consideravelmente, muitas vezes a raça, a susceptibilidade individual. A gente sabe que dentro do rebanho, principalmente rebanhos muito cruzados, a gente sabe, por exemplo, animais mestiços são muito mais resistentes a enfermidades do que animais puros, né? Geralmente, quando a gente vai apurando as raças com endogamias, com cruzamentos endogâmicos, a gente percebe que os animais eles vão ficando mais sensíveis. Isso é naturalmente. Cada vez que a gente vai aumentando a genética, aumentando a produção desses animais, a gente, consequentemente, a gente vai acabando diminuindo aí a heterogeneidade de genes, que acaba diminuindo consideravelmente aí a resistência desse animal. Isso é comprovado cientificamente, né? Que a gente sabe que isso acontece. Além disso, a gente tem a resistência individual de cada animal. Tem animal que são mais resistentes, animais menos resistentes. E muitas vezes a gente pode selecionar alguns animais a depender aí dos problemas que a gente tenha. Então, o ambiente, que é o que a gente pode muitas vezes controlar, né? Porque o ambiente ele vai, por exemplo, um ambiente estressante vai ter a ação diretamente sobre o hospedeiro. Então, bem-estar animal, né? O animal está livre de fome, livre de sede, com liberdades, as liberdades respeitadas. Isso é muito importante, não só para a questão produtiva, como para a questão aí de sanidade. A gente sabe que quanto o animal ele está livre, ele está um animal que está recebendo sua alimentação adequada, um animal que está no ambiente adequado, né? Ele vai desenvolver, né? Logicamente, uma doença muito mais, vai ser muito mais difícil que ele desenvolva uma doença. Ele pode até ter contato com o patógeno, mas se ele não tiver aí um ambiente adequado, esse patógeno, por exemplo, ele pode não ficar viável nesse ambiente. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, nas práticas de manejo sanitário, levando em consideração a relação aí hospedeiro, patógeno, ambiente, é muito importante que a gente tenha a separação de animais jovens. Os animais jovens, a gente precisa ter um manejo, né, o sanitário, que eu não vou nem falar aqui, vou citar somente, mas é importante que a gente tenha aquele cuidado. Por exemplo, a depender do tipo de criação, se a gente tiver uma criação, um sistema mais extensivo, um sistema mais intensivo, por exemplo, de caprino leiteiro, o animal nasce, a gente retira o animal da mãe, né? Logicamente, e a gente trata o umbigo, seca o animal, né? Porque a fêmea não vai lamber, a gente seca o animal, coloca ele num ambiente limpo, desinfetado, separa esse animal, trata o umbigo. É muito importante levar em consideração o manejo sanitário também dos animais jovens. A gente relaciona com o tratamento do umbigo, né? Com iodo a 10%. É muito importante que a gente faça esse tratamento com iodo a 10%. E é importante também, né, que a gente faça dê o colosso do animal, porque esse animal, quando ele nasce, ele não tem imunidade. A única imunidade, né, a gente sabe que a placenta dos ruminantes, né, dos ovinos e caprinos bovinos também, ela não tem uma comunicação, então não passa anticorpo, né?
não consegue passar, não tem uma viabilidade de transmissão desse anticorpo do animal, da mãe para o feto. Então, a gente precisa fornecer o colostro, é muito importante. Muitas vezes, nos caprinos e ovinos, o próprio colostro é a fonte de contaminação. Por exemplo, da artrite encefalite caprina. É muito importante que a gente faça o tratamento térmico do colostro, né, num banho-maria, 56 graus por 1 hora, e depois forneça, congele ou refrigere aí até uns 2 dias, por aí, ou até mais ou menos 1 semana. Congelar, você pode congelar por até 1 ano, esse colostro, e forneça para esse animal, né? Deixa a temperatura de 38, 39 graus e forneça esse animal de preferência, as primeiras 6 horas. O quanto antes fornecer, melhor, né? Porque a absorção é maior, então o animal ele vai receber aí esses anticorpos prontos e a gente não vai ter aí problemas, por exemplo, com algumas enfermidades que ele vai receber esse anticorpo pronto, caso ele entre em contato, ele vai ter anticorpo para inativar, para evitar que ele tenha essa doença. Além disso, essa separação, por exemplo, aí você me pergunta assim, mas o que é que eu vou fazer se o animal de corte? Como que eu vou separar da mãe? Não, você não vai separar da mãe, você vai separar as mães, todas as mães, né, as ovelhas, as cabras, junto com os filhotes, em um ambiente separado. E esse ambiente tem que ser especialmente muito limpo e desinfetado, muito mais, com mais frequência do que os outros ambientes, que também tem que ser limpo e desinfetado. Mas nesse ambiente, além do animal jovem, a gente tem a cabra, a ovelha, que está no período do periparto, onde a gente tem a diminuição da imunidade considerável. Então, o animal vai diminuir a imunidade, a gente precisa ter muito cuidado. Além disso, os animais, você não pode colocar animal vazio, animal em outras condições, junto nesse mesmo local, né? Porque a gente sabe que os animais adultos, eles têm uma certa resistência, eles já tiveram contato com os micro-organismos, muitas vezes eles eliminam e não conseguem, e não apresentam a enfermidade. Eles são mais resistentes, já teve contato, já garantiu a imunidade dele, e ele aí não passa para os filhotes, né? Muitas vezes ele acaba passando um pouco para o filhote pelo colostro, mas o animal ainda assim, imunidade a parasita, ela é muito ruim, tá? Antes de tudo, né, quando a gente fala de sinal de manejo sanitário, a gente precisa reconhecer qual animal que está doente, qual animal que está saudável. Por que isso é importante? Porque para fazer as práticas de isolamento, é importante que a gente já reconheça e faça esse controle adequado, já que eu falei para vocês que o manejo sanitário também são práticas, né, que vai diminuir ou minimizar controlar as doenças, né? Não só evitar o aparecimento, como minimizar, controlar essa doença, para que a gente tenha pouco prejuízo. Por exemplo, se eu tenho um animal, eu percebo que ele não está normal, eu já corro, faço ali o diagnóstico, já consigo intervir mais rápido, o prejuízo é muito menor. Se a gente pega o animal no início da doença, a gente tem um prejuízo muito menor do que quando a gente pega o animal aí, né, vamos dizer, numa fase de uma doença mais avançada. Então, a gente tem mais prejuízo. O animal já teve mais tempo sem comer, já teve mais destruição. Por exemplo, se a gente tem uma doença aí que destrói, uma hemeriose, destrói a mucosa. Se a gente tem um tempo maior, a destruição é maior. Muitas vezes o animal nem volta a absorver a quantidade de vitaminas, de minerais, de substâncias aí que ele precisa, nutrientes, né, no geral. Então, é importante que a gente reconheça aí os sinais de saúde e os sinais de doença. Não, Maria, peraí. Então, é importante que a gente reconheça aí que o animal tá bem, né? Isso é fácil de reconhecer. Então, a gente que tem contato com o animal diariamente, a gente observa que o animal tem apetite normal, ele tá ativo, os pelos brilhantes, né, lisos, né? O animal tem a temperatura normal, né? O animal tem as fezes no formato normal. Claro que essas fezes, por exemplo, pode variar de acordo com o tipo de alimentação. O animal que come bastante concentrado, isso pode interferir. A ruminação presente, o ruminante é um animal que precisa estar ruminando para que ele tenha aí saúde, demonstre a saúde.
E outro fator muito importante é o desenvolvimento do animal, né? Desenvolvimento compatível com a idade e raça. Por isso que é tão importante que a gente faça o controle zootécnico, que a gente tenha aí toda a parte de controle para que a gente saiba que esse animal, ele está, né, logicamente, apresentando aí o desenvolvimento adequado. Se esse animal ele não estiver crescendo o suficiente, aí você vai tentar descobrir o que está acontecendo. É o meu manejo nutricional que está inadequado? É a instalação que está inadequada? Será que o custo está muito baixo? Será que o animal não está comendo? Será que a gente tem competição? E por isso que é tão importante, né? Separação de animal por idade, observar os animais. Muitas vezes a gente tem fazer sempre lotes, deixar sempre esses lotes homogêneos para que a gente evite problemas. E logicamente que esse desenvolvimento corporal, a gente vai ter alguns animais, por exemplo, parto duplo, triplo ou até mais animais, a gente vai ter animais aí muitas vezes um pouco menor, mas que depois de uma certa fase a gente vai ter o crescimento compensatório, né? Geralmente após o desmame a gente acaba tendo, mesmo animais menores acabam tendo um crescimento compensatório e acompanhando os outros animais. Aqui a gente consegue observar uma cabra muito bem, uma cabra sane. A gente consegue observar vários fatores, né? A gente observa que ela tem um olhar ativo. Cabra é muito diferente de ovelha, né? A cabra, ela gosta muito de ter contato, é muito sociável, são animais extremamente sociáveis. Então, se você vai numa baia, uma cabra fica lá no canto, tem algum problema, tá? Cabras são muito sociáveis. Ovelhas já não são tão. Ovelhas a gente observa muito o comportamento dos animais quando a gente prende. Então, se tem uma ovelha lá para trás, não está junto com as outras, tem algum problema, né? Então, você observa que pelo brilhante, o animal bonito, o animal está ativo, olhando para a gente, não está com o olhar para baixo, orelhas ativas, escória, o animal não está mostrando costela, não está magro, não está mostrando aqui, ó, satura. É um sinal bom. Já o sinal de doença, né? O animal parou de comer, diminuiu o consumo de alimento, né? A gente consegue observar aqui, nesse animal aqui, a gente consegue ver, ó. O animal tá magro, tem umas miíases aqui, olha só, dá para ver as apófises transversas, as apófises espinhosas, dá para ver todos os ossos praticamente, costela, a gente consegue ver aqui alguma coisa. Um olhar triste. O animal tá deitado, as orelhas, o animal não tá reativo. Eu tava aqui tirando foto, o animal nem... Se fosse uma cabra normal, ela estaria em cima de mim, não estaria nem conseguindo tirar foto direito. Ela tava dentro da baia e não tava conseguindo. Então, a gente observa as fezes alteradas, a temperatura pode estar alterada. Então, na verdade, quando o animal chega nesse ponto aqui, a gente vê que o animal não está legal, né? Não está bem. Então, se o animal está daquele jeito, o que a gente precisa fazer? O isolamento. Precisamos isolar esse animal. O que é o isolamento? O isolamento, né? Diferente do que a gente está vivendo agora, né? Isolamento social, né? O isolamento, no caso nosso, de humanos, que a gente está fazendo, que é para evitar o contato, né, com a doença. Na verdade, o isolamento nos animais, né, tem o objetivo de separar os animais com enfermidades. Então, observou qualquer tipo de sinal de anormalidade, observou alguma enfermidade, esse animal ele vai para um local separado. O ideal é que seja o mais longe possível. Nem sempre a gente pode, a gente tem às vezes um sítio pequeno, uma fazenda pequena, né, uma instalação única, né? É por isso que é tão importante a gente ter uma instalação mais separada para que a gente isole. Um detalhe importante é quando a gente tem criações de ovinos. É importante que a gente tenha o isolamento, porque são doenças muitas vezes infecto-contagiosas, que vai passar de um animal para o outro, né? Quando a gente tem, por exemplo, ectema contagioso, conjuntivite, pneumonias. Então, muitas vezes as broncopneumonias são doenças altamente contagiosas. Então, o animal pode, né, contaminar outro animal. Então, é importante que a gente separe. Mas os ovinos, eles sofrem um estresse muito grande quando eles ficam isolados. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode colocar os animais, né, isolados fisicamente, mas eles têm um contato visual. Então, a gente coloca uma baia ou mesmo, né,
auditivo, ouvir o barulho, né, o bali de outros animais. Então, é importante que a gente deixe, por exemplo, um pouco longe, mas que tenha ainda um contato mínimo visual para evitar o estresse desses animais. E a gente deve voltar esse animal para o rebanho quando estiver totalmente curado. Já a quarentena tem um objetivo também de isolar o animal, mas geralmente isolar um animal recém-adquirido. Então, você comprou um animal hoje, um reprodutor, geralmente é o que o tratador, né, o produtor compra, e você vai jogar no seu rebanho? Não, não devemos fazer isso. O objetivo nosso é sempre colocar os animais nesse local separado, um local isolado, e deixar os animais separados para que ele venha apresentar uma doença ou não. Porque a gente tem aí o estresse, né? A gente tem um transporte, a gente tem o estresse, a gente tem mudança de alimentação, mudanças do ambiente, e muitas vezes o animal tem uma queda de imunidade, ele vem apresentar a doença. Ou mesmo se ele se contaminou nesse período, nesse transporte, né? Ou se ele já tinha algum patógeno que não apresentou, estava na fase subclínica ainda, né? Não apresentou clinicamente a doença. Então, com esse estresse, provavelmente ele vai apresentar essa doença. Então, a gente vai separar esse animal, né, nesse local, assim que adquirido, e deixar esse animal separado lá de 30 a 60 dias, né? E assim a gente vai observar se esse animal vem apresentar qualquer sinal clínico. É importante também, durante a quarentena, a gente fazer o exame clínico, observar o animal diariamente, né? Oferecer todas as condições para que o animal se adapte e, logicamente, também fazer um exame de fezes, fazer uma vermifugação, uma vacinação, né? Porque a gente não sabe se você adquiriu, por exemplo, um animal com resistência parasitária, né? Depois desse tempo, antes de colocar no rebanho, que você vacine, caso, né, o criador não vacine, é muito importante. Outra instalação, né? Na verdade, o pedilúvio é uma instalação que deve ser utilizada na entrada das baias, para que tanto o animal como o tratador, né, as pessoas que entrem nessa instalação, ela desinfete esse casco e esses pés, né, dessas pessoas, para que evite, né, a entrada de patógenos através dessa entrada aí de patógenos, para a gente evitar que entre patógeno dentro da instalação. É muito importante quando a gente tem locais e regiões muito úmidas, né? Ou mesmo um período chuvoso. Então, é muito importante que a gente faça essa instalação. Essa instalação deve ter aqui mais ou menos 2 metros de comprimento, para evitar que o animal pule, né? E não entre. Deve ter aqui em torno de a largura da porteira, em torno de 10 centímetros de altura, para a gente colocar essa solução. É importante também na construção que a gente faça um certo desnível para facilitar a drenagem e coloque, lógico, um local de abrir e fechar, que ninguém vai conseguir tirar esse líquido aí no copinho. Serve tanto para prevenção como para o tratamento de enfermidades, né? Principalmente relacionadas ao casco, né? Mas, logicamente, previne também a entrada de outros patógenos aí nesse ambiente, né? Evita muito, é muito importante no tratamento da pododermatite, né? Problemas de casco, que acomete muito ovinos e caprinos na época chuvosa em regiões de alta umidade. Outra instalação importante, que não necessariamente precisa ser uma instalação, é a esterqueira. A esterqueira tem uma importância enorme, principalmente no controle de parasitas, né, gastrointestinais, né, tanto hemeriose como verminose, além de ter bastante aí importância no controle de moscas, já que a gente sabe que a mosca, por exemplo, é vetor de vários patógenos, principalmente bactérias relacionadas aí à conjuntivite, controle de parasitas, já que a gente vai amontoar essas fezes em um local específico, longe dos animais, claro, né, para evitar a formação de moscas ali, mau cheiro, e a gente vai cobrir com a lona e deixar curtir, né, de 60 a 90 dias. Isso é especialmente importante porque melhora as características aí, se a gente quiser utilizar como adubo orgânico. Além disso, a gente vai ter a destruição e a gente pode usar no pasto para fazer adubação orgânica.
tá? Isso vai auxiliar muito. E é um dos maiores erros, é a pessoa pegar, às vezes limpa direitinho a instalação, mas pega o esterco e joga diretamente no pasto, ou joga na capineira e não tem aí um período, né, de, vamos dizer assim, para pegar esse capim. Se você estiver fazendo a implantação da capineira, não tem problema, tá? Mas se você fizer aí, estiver sempre cortando aquele capim e você ficar jogando, tipo, sempre, né, esse esterco, aí a gente vai ter problema, né, com verminose. Porque quando a gente pica o capim, a gente não fica tão pequeno para destruir uma larva de um parasita, né? Caso a gente faça essa reposição sempre. Lógico que na implantação não tem problema, porque o tempo do capim já vai ter destruído a larva, né? Não vai sobreviver. É muito importante fazer orientação sobre as instalações, né? A higiene das instalações é muito importante. Geralmente a gente vai num curral, a gente vê aquele curral cheio de fezes, mesmo às vezes piso ripado, muitas vezes até pior. Se ele não tiver o espaçamento adequado, que é de 5, né, das ripas, a largura da ripa, de 5 por 2,5 de espaçamento entre uma ripa e outra, acumula muitas fezes. E isso acaba, né, se tiver uma ripa mais larga que 5 centímetros, a gente acaba acumulando fezes, e aí se não raspar, se não retirar essas fezes, acaba acumulando e acaba sendo aí, muitas vezes, tendo o mesmo efeito, né, do chão, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de manter as instalações limpas, independe da estrutura, o importante é ter limpa. Pode ser um piso de chão, mas que seja limpa e frequentemente. Lavar os bebedouros diariamente, desinfetar esses bebedouros semanalmente, né? Lavar, retirar a água, né? Escovinha, uma bucha, né? Tirar toda a sujeira, aquelas sujidades que vão se acumulando. Limpar os bebedouros, os comedouros também, retirar toda a sobra de alimentos. Olha aqui, uma instalação simples, mas que está sendo limpa. Olha a diferença aqui nessa propriedade. A gente tinha muito problema com problemas de casco, né? A gente está vendo aqui um piso que não é muito adequado, né? Inadequado, na verdade. Aqui esse piso de concreto para ovino, nem para caprino é bom. Melhor antes fosse um chão batido, porque aqui acaba acumulando, né? Formando uma lama, aqui acumulando muita sujeira. E os micro-organismos que causam pododermatite, eles estão nas fezes dos animais. E a desinfecção. Essa desinfecção, né? Pode ser um agente químico, né? Ou agente físico, né? Tem vários produtos à base de iodo, de amônia, de hipoclorito, né? De água sanitária ou creolina. O que a gente deve utilizar aí? Aqui tem uma tabela mostrando como que ela é ativada. Eu vou só resumir rapidinho, falar para vocês. Álcool, por exemplo, e clorexidine. Rapidamente, eles são mais utilizados, são apropriados como antissépticos, né? Que a gente está usando muito álcool 70 agora, álcool em gel, etc., para antisepsia, né? Em partes em animais, né? Na parte do animal, em organismos vivos, isso é um antisséptico. A gente tem alguns desinfetantes que podemos utilizar à base de formol, mas ele é muito tóxico e irritante. Muitas vezes a gente usa como desinfetante para o casco, o formol pelo baixo custo, né? Ele é barato, ele é um bom desinfetante, tem atividade mesmo na matéria orgânica, mas os que a gente mais utiliza é o hipoclorito, né? Mas a maioria deles são desativados, né? Quando a gente tem matéria orgânica, ou seja, precisa limpar, precisa varrer, retirar, lavar muitas vezes, se for possível, lavar com água e sabão, para depois colocar o desinfetante, né? Geralmente, a gente tem aqui algumas vantagens e desvantagens, né? Agentes oxidizantes, fenol, amônia quaternária, muitas vezes a gente pode ter uma ação moderada com matéria orgânica, geralmente é comum, né, com desinfetantes aí a escolha do desinfetante fica a critério aí, por exemplo, dos problemas que você está tendo na propriedade. A gente pode utilizar um agente ou outro aqui mostrando, né, quais os micro-organismos, bactérias, clamídias e qual que é a eficiência, né, mostrando essas duas cruzes, mostrando aqui que é mais eficiente e menos eficiente. Mais resistente, por exemplo, coccidium, né? Se você está tendo problema com hemeriose, você vai ter que usar fenol, né? Porque os outros desinfetantes não tá tendo, não tem atividade. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente
tem aí, por isso que é importante a gente anotar, ver quais problemas que a gente teve em cada animal, aí tive problema com isso, com aquilo outro. É importante o diagnóstico para que a gente saiba qual o problema, para a gente focar na prevenção, tá? Então, o diagnóstico também faz parte da prevenção. A vassoura de fogo. A vassoura de fogo eu gosto bastante de utilizar, né, como um desinfetante, é um método físico de desinfecção. Ele é muito bom porque ele acaba destruindo, por exemplo, piolhos, né, ácaros. Então, auxilia muito no controle de ectoparasitos, principalmente. Claro que nem sempre a gente consegue desinfetar tudo com isso, né? Se a gente tiver substâncias plásticas, madeira dá para desinfetar bem, né? A gente não vai queimar a madeira porque não vamos segurar o tempo inteiro naquele ponto, né? A gente vai passar de forma rápida. E é bom que acaba desinfetando muito bem, tá? É um dos métodos muito bons. Outra parte, né, importante na prevenção são a vacinação, né? Na profilaxia de enfermidades, a gente tem as vacinas, né? Que é uma substância que a gente vai fornecer para o animal, um antígeno, geralmente uma proteína, uma substância, uma bactéria morta, um vírus morto, partes desse, DNA, né? Geralmente são proteínas de superfície do micro-organismo, da bactéria, do vírus, né? Etc., que vai ser aplicado no animal, não vai produzir doença, nenhuma vacina vai produzir a doença no animal, tá? E o animal vai responder produzindo anticorpos. E assim, quando ele entrar em contato com aquele patógeno, ele vai ter já uma resposta pronta para inativar e destruir. Anticorpos que vai se ligar ao patógeno e vai destruir esse patógeno. Então, basicamente, né, a gente não tem nenhuma vacina obrigatória para caprino e ovinos, né, no programa aí nacional de sanidade, né, de caprinos e ovinos. Nesse programa, a gente não tem nenhuma vacina obrigatória, mas tem a proibida. É proibido vacinar contra a febre aftosa. Então, não podemos jamais vacinar ovinos e caprinos contra a febre aftosa, já que esses animais, né, suínos, né, são susceptíveis sim, podem ter febre aftosa. E por isso que a gente não vacina, porque a febre aftosa é uma doença que tem grande importância em bovinos, principalmente para a área comercial, e a gente não vacina esses animais, porque se esses animais tiverem, quer dizer que esse vírus está rodando. Então, a gente tem que ter mais cuidado aí com os bovinos, né? Que tem uma importância econômica muito grande, principalmente por questões comerciais, comercialização. Além de ser um vírus muito difícil de ser tratado, é como se fosse, é pior do que o coronavírus, né? Ele tem uma alta infectividade nos animais, né? Um vírus não encapsulado. Ele é difícil, ele é muito resistente no ambiente. Por isso que é um problema muito grande, além de ser muito capaz de infectar, né? Tem alta transmissibilidade, é muito contagioso. Mas temos as vacinas recomendadas. Quais as vacinas recomendadas para caprinos e ovinos? Basicamente, a gente tem as vacinas contra as clostridioses. Clostridiose é um complexo de enfermidades, né, causado por bactérias do gênero Clostridium. Essas bactérias, elas podem ser chamadas aí clostridioses, clostrídios histotóxicos e clostrídios produtores de toxinas, né? Basicamente, a gente tem, né, dos produtores de toxinas, a gente tem a enterotoxina, Clostridium perfidis tipo D, que produz aí enterotoxinas, causando a enterotoxemia, e a gente tem os clostridios produtores de neurotoxinas, que aí a gente tem os clostridium tetani, que produz o tétano, e o clostridium botulino, né, que produz a doença chamada de botulismo. O tétano é relativamente muito comum em caprinos e ovinos, principalmente às vezes pelo umbigo, né, o tétano neonatal. Acontece muitas vezes por ferimentos, após partos, e é muito comum esses animais, né, terem essa enfermidade. A gente tem também outros produtores de toxina, né? Basicamente a enterotoxemia e esse. Os clostridios histotóxicos, quer dizer que ele destrói o tecido, causa toxicidade, né? Produz proteínas, enzimas que destroem os tecidos dos animais. E aí a gente tem as doenças chamadas de edema maligno, carbúnculo sintomático, doença do rim polposo, tem outras enfermidades que causam, geralmente as clostridioses, causam mortes súbitas. Então o animal está bem, é o animal mais gordo, é o melhor animal do rebanho que morre.
morre subitamente e a gente não sabe o que é, né? Se a gente não fizer uma necrópsia, não chamar o veterinário para fazer a necrópsia, não, nós como veterinários, se não fizermos uma necrópsia e não diagnosticarmos, a gente fica lá morrendo animal, a gente não sabe o que é. Ai, verminose, não sei o quê, porque a gente vai sempre pro trivial. Mas geralmente morte súbita é clostridiose. E quem vai prevenir a vacinação? Geralmente quando a gente tem surtos, a gente vacina os outros animais que não estão acometidos. E a gente previne a mortalidade de muitos outros animais. Claro que é o melhor a gente fazer é vacinar os animais jovens, fazer a primovacinação, geralmente os animais em torno de 2 meses de idade, antes, né, da desmama, o ideal que a gente faça, né, para evitar esse estresse, porque geralmente nesse fase do estresse aí da desmama, vacinar os animais entre 2 e 5 meses. Eu considero aí 2 meses bom para uma idade ótima para vacinar, que a gente já não vai ter mais a janela imunológica, já não tem anticorpos tanto, já vai diminuindo aí os anticorpos, né, do colostro, que o animal recebeu, e esses anticorpos do colostro pode atrapalhar um pouquinho da resposta da vacina, quando a gente dá a vacina aí o animal mais jovem, com 40 dias, com 30 dias, vai atrapalhar, né, esses anticorpos, o animal produzir os anticorpos vacinais. E depois é importante que a gente, depois na primeira vacinação, se o animal nunca foi vacinado, você quer vacinar todos os animais do rebanho, você faça o reforço com 30 dias depois e posteriormente faça aí a vacinação nos animais próximo do parto, né? As fêmeas aí, em torno de 3 semanas antes do parto, para que a gente tenha um colostro rico em anticorpos contra a clostridiose, evite problemas. E que a gente também evite problemas aí no parto, né? Por exemplo, tétano pós-parto. E aí, anualmente, a gente refaça essa vacinação. Geralmente, a gente faz sempre, os produtores fazem no início, né? Quando o animal nasce, às vezes faz o reforço ou não, e depois nunca mais vacina os animais. É importante que a gente revacine esses animais, porque eles são muito expostos a esses micro-organismos que normalmente já estão ali no ambiente. A linfadenite caseosa, que é uma enfermidade de grande importância, né, que causa o mal do caroço. Geralmente a gente faz também com 2 a 3 meses de idade, né, depende da marca. E depois a gente faz o reforço com 30 dias e repita anualmente. Tem até uma vacina hoje, a Glavac, que tem vacina contra clostridiose e linfadenite juntas. Eu tenho usado muito ela, tem sido bem interessante, apesar do preço ser um pouco alto, né? Custa em torno, aqui onde eu compro, custam de 200 e poucos reais, sai a 2,50, 2,10, 2,50 a dose, né? Então, você vai gastar uns 4 reais. Eu não acho um investimento, isso não é um gasto, isso é um investimento muito bom. É muito importante. A raiva, né? Caso você tenha algum local endêmico, se tiver caso na sua propriedade, não raio aí de 100 quilômetros, é importante, né? Fazer essa vacinação. Se tiver morcego hematófago, é importante. Mas para fazer a vacinação é importante que a gente tenha todo o cuidado, né, com a vacina. A vacina, assim que você compra, é importante você comprar num lugar idôneo, lugar adequado, claro, né, importantíssimo a gente fazer essa compra em local adequado, que a gente conheça, saiba, né, que tem realmente guarde, não desliga a geladeira à noite. É importante que a gente refrigere. Quando chegar em casa, não deixe no isopor dentro da geladeira, não. A gente tem que abrir o isopor, tirar o frasco, colocar na primeira prateleira da geladeira. Nem no congelador, jamais, nem na porta. Não deve congelar vacina, porque vacina é proteína. E se a gente destrói a proteína, se ela congela, ela perde a sua função. Se a gente deixar fora da temperatura, também perde a sua função. As vacinas que vem um pozinho, a gente dilui na hora de usar, não guarda resto. É importante também que a gente evite o estresse, contenha bem os animais, vacine de forma tranquila, sem gritaria, sem estresse, sem bater nos animais, aplicar no local recomendado, trocar a agulha do animal, de um animal para o outro, principalmente para animal leiteiro, né? Para animal que tem problema com CAI, caprinos, principalmente, é importante que a gente faça isso. É importante também ver a dosagem, né? Geralmente é 1, 2 ml, depende da marca, lê a bula direitinho, vê se tá na vacina está na adequada aí
esse adequado controle, né? Não expor vacina no sol, levar o isoporzinho, colocar lá um isopor com gelo, não aplicar animal doente. Se o animal está com qualquer sinal daquele de doença, você não pode aplicar. Espera o animal melhorar. Espera tratar e depois coloca. Se você usar, né, uma agulha para aplicar no animal, não utilizar, não pegar essa agulha, né? Se você reaproveitar a agulha, não pegar com a mesma agulha no frasco para você não contaminar e não dar abscessos. Fazer uma antisepsia, né? Limpar aquele local com álcool 70 ou álcool iodado, né? Mas não passar depois, você passa só antes, limpa o pelo, né? Contra o pelo. Então, o pelo do animal tá para cá, você vai passar contra o pelo para tirar os micro-organismos que estão no pelo do animal, na pele. E aí você coloca a agulha, né? Você vai, geralmente as aplicações subcutâneas, você puxa a pele, coloca, tem cuidado para não pegar intradérmico, para não, né, não pegar no músculo do animal, e aí a gente tem problema aqui. Geralmente, esse local aqui eu não recomendo, tá? De aplicar, porque se der um abscesso aqui, a gente vai ter problema. Eu já peguei essa foto aqui de propósito. Esse local aqui, se a gente aplicar aqui, se tiver um abscesso, a gente não vai saber se é linfadenite ou não. Ninguém vai fazer isolamento para saber se é bactéria daqui da pele ou não. Aqui, por exemplo, tá aplicando com a pistola. Se aplicar com pistola, ter bastante cuidado. Ter cuidado aí com higienização, etc. Eu recomendo muito aplicar nessa parte aqui. Deixa eu procurar aqui um pincel aqui. Eu recomendo muito aplicar nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui é uma das partes que eu recomendo aplicar. Primeiro que se a gente tiver, é uma das partes que eu mais recomendo, essa região aqui axilar. Deixa eu trocar era para eu trocar de cor. Então, nesse local aqui, ó, eu recomendo aplicar aqui, porque é um local bom, que tem bastante pele. Além disso, se a gente aplica aqui e tem um abscesso, a gente não vai confundir com linfadenite. Se a gente, por exemplo, aplicar aqui nesse local, a gente aqui tem um linfonodo, né, pré-cural. Aqui a gente tem um linfonodo pré-escapular, que é aqui na frente da escápula. Se der um abscesso por má aplicação, seja lá o que for, reação, geralmente é por má aplicação. A gente não vai saber se é abscesso ou se é linfadenite caseosa. Ah, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu limpar todo esse desenho aqui. E vermifugação, gente? Quando vermifugar? Qual o protocolo? Quanto tempo? Isso me perguntam muito, né? Doutora, quanto tempo tem que fazer a aplicação de vermífugo? Gente, a vermifugação, ela hoje não é recomendada mais aquelas aplicações a cada 3 meses, a cada 4 meses, época seca, final do período chuvoso, início do período seco, e aquela confusão. Hoje, a gente não tem mais protocolo. Por quê? Mas por que não tem protocolo? Eu tenho que vermifugar, mas eu preciso vermifugar os animais? É importante fazer o manejo. Por quê, gente? A gente tem muito problema com resistência parasitária. Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque isso aí dá um tempo aí, dá uma aula só disso, tá? Eu já estou estourando meu tempo. Então, eu tenho aí, ó, é importante que a gente faça rotação de pastagem, evite superlotação. Se for criação, né, extensiva, se for intensiva, né, for criado preso, evitar superlotação, limpar, desinfetar as instalações, esterqueira, né? A vermifugação, ela pode ser feita? Pode. Em caso aí a gente tem, por exemplo, animais jovens, né, que a gente tenha sinal clínico, a vermifugação basicamente ela é feita para animais com sinal clínico. Então, o animal tem verme, você vermifuga. E como que eu vou saber? Clinicamente, quando o animal apresenta os sinais, né, de anemia, né, mucosa pálida, o animal apresenta aí sinais clínicos de verminose. É importante que a gente deixe o animal preso no aprisco e coloque essas fezes na esterqueira. Deixe preso pelo menos 24 horas. O objetivo, sempre para controlar a resistência, é diminuir a frequência de tratamentos, utilizando vermífugos eficientes, evitar troca de vermífugo. Então, cada vez trocar, isso não é indicado mais.
pesquisas mais novas vêm mostrando que a gente deve utilizar o vermífugo até chegar à eficiência, até o máximo de eficiência. Ah, doutora, eu tenho tantos anos usando vermífugo, não é bom eu trocar? Não, não é bom trocar. Né? Ultimamente a gente não tem recomendado essa troca de vermífugo frequente para evitar esse fenômeno aí de pressionar para a resistência, aplicar corretamente, adequadamente a dose, né? Calcular, pesar os animais. É importante lembrar que caprinos, a dose de caprinos é diferente de ovinos. Caprinos geralmente tem um metabolismo muito intenso, o animal acaba metabolizando mais rápido a droga. Então, a maioria desses medicamentos vermífugos, depender da marca, a gente tem em torno de 1,5 a 1,5 ou a 2 vezes maior a dose para caprinos. E isso é um problema sério, porque na bula não vem para caprinos a dosagem, só vem para ovinos. E isso é um problema muito grande que a gente tem. A gente acaba tendo aí só a vermifugação na bula, só fala para caprino, não fala para ovino. O contrário, só fala para ovino, não fala para caprino, e a gente aí acaba aplicando a mesma dose, achando que caprino é igual ao ovino. Bem, não é bem por aí, não, tá? Então é importante levar isso em consideração. Além disso, é importante aí fazer o tratamento seletivo. A gente usa muito o método FAMACHA, que é um método que tem um controle muito importante, junto aí, muitas vezes, principalmente para hemôncos, né, que é o verme que tem mais problema, já que é um verme que causa anemia, né, um verme hematófago. E para que a gente faça esse controle, a gente usa esse método FAMACHA. Quando a gente tem rebanhos pequenos, a gente consegue controlar facilmente, né? Eu tenho propriedades que eu conheço que tem mais de 10 anos que não vermifuga, só com limpeza e desinfecção, né? Tem um produtor, tem vários produtores que eu conheço que não vermifuga. Inclusive, por exemplo, no Capri do FV, a gente não vermifuga. E já tem muito tempo que não vermifuga, tá? E a gente não tem problema com isso, com vermifugação, porque tem, né, um controle. Geralmente, piso ripado facilita muito. Se você varrer, desinfetar direitinho e não fornecer colocar um esterco direto na capineira e ficar cortando essa capineira sempre, a gente não tem contaminação, não tem fonte de contaminação para esse animal. O animal que fica em pastejo já é mais complicado. Aí você tem que fazer um controle muito bem, rotação de pastagem, pastoreio com outras espécies, tipo, coloca aí o bovino depois, né? Coloca os animais juntos, acaba aí quem tem poucos animais acaba dando uma quebra aí no ciclo, já que esses vermes são bem específicos. Logicamente que a gente não vai colocar caprinos e ovinos, que os vermes são os mesmos, né? E não vai ter efeito nenhum. E utilizar raças mais resistentes aí às parasitoses, terapias alternativas que a gente pode utilizar também, né? Caso aí para melhorar, no caso, esses problemas aí de vermifugação. A gente sabe que a resistência, ela existe, né? Devido à variabilidade genética, substâncias, drogas novas, né? E principalmente pelo uso indiscriminado de vermífugo. Tem produtores, a maioria dos produtores, eles vermifugam todo mês. Gente, você está pressionando para resistência. Isso não deve ser feito. Esse manejo, se você utilizar aquelas práticas, né, que eu falei, você não vai ter problema. Não vai, porque eu te falo, porque eu tenho atendido várias pessoas que não têm problema com isso, né? Por conta do manejo, da limpeza, de desinfecção. Isso é muito importante. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu falei mais ou menos 50 minutos. E eu tô acostumada a falar muito, né? Eu gosto de falar, né? Como professora, eu não fico para trás, né? Os meninos que estão aí, os alunos, vocês podem perguntar no bate-papo ou podem ativar o microfone aí para perguntar, tá? Vocês estão tá aberto agora para perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, tanto no bate-papo, tá? Digitar aí ou ativar o microfone para perguntar alguma dúvida que vocês tiverem. E, no mais, obrigada pela atenção. Eu vou deixar essa palestra gravada também, para quem quiser assistir, tem no meu canal no YouTube, né, doutora Magna Coroa Lima, né, eu vou colocar lá, e tem outros vídeos lá, eu vou tentar fazer mais uns vídeos práticos, mas por enquanto não estou tendo condições por conta dessa pandemia, né, eu estava até fazendo alguns videozinhos,
com os alunos para colocar no canal para ajudar alguns produtores que eu recebo diariamente uma lista de perguntas, principalmente relacionadas à doença. Então, muitas vezes a gente sabe que muitas enfermidades que ficam sempre aparecendo as mesmas doenças é por conta do manejo, tá? Os alunos que tiverem aí podem colocar o nome no bate-papo aí para ganhar certificado, tá? Quem tiver interesse aí, tá bom, gente? Magda. Oi, Alana, pode perguntar. Deve ser uma pergunta boba, mas Não, pode tipo, perguntar, nenhuma pergunta é boba. Pode falar. quando faz aí a gente vermifuga o animal, tipo, tem que esperar. Esperar para quê? Não ouvi, Alana. Travou. Alana. Não ouvi. Então, Breno, obrigada. Geralmente, os vermífugos geralmente não causam abortos. Os vermífugos, geralmente, que causam problemas, geralmente causam teratogênese, né? Causa malformação fetal. Não tem problema vermifugar animal prenhe, tá? Geralmente, a gente não indica nenhum tipo de vermífugo, nenhum tipo de medicamento, a gente indica muito no terço inicial. Naqueles primeiros 3 meses, né? Naquele primeiro terço inicial, os primeiros 50 dias, na verdade, né? Os primeiros 2, 3 meses, a gente não indica nenhum animal aplicar nenhum tipo de medicamento. Mas depois disso, no final, não tem problema, tá? Não causa aborto, não. Geralmente, o que causa mais aborto é o manejo, né? O estresse com o animal que a gente faz no animal, né? Muitas vezes com a contenção inadequada, tá? O animal que está acostumado com contenção. Alana, pode perguntar, porque eu não entendi sua pergunta, não. Você faz de novo. Cortou sua pergunta, Alana? Alana? Oi. Sua pergunta cortou, não entendi. É porque, tipo assim, a gente faz lá, vai aplicar o vermífugo no animal. Aí, tipo, eu posso utilizar para consumo, posso sacrificar o Sim, tem um período. animal, Cada ou vermífugo, sim, cada vermífugo tem um período de carência. Vacina geralmente não tem período de carência, não. O vermífugo ele varia. Tem vermífugo que é 2 dias, 5 dias, 30 dias, né? Varia bastante. então isso vem Geralmente, estipulado no geralmente tem isso na medicamento? bula. Geralmente não tem uma regra muito certa, não. Tem o período de carência, sim, que a gente deve respeitar, porque esses resíduos ficam na carne, no leite, né? Então a gente deve ter esse cuidado, principalmente leite e ivermectina, que a gente tem bastante cuidado com caprinos leiteiros, porque a ivermectina não é indicada para caprinos leiteiros. Então, a gente não pode aplicar ivermectina porque a ivermectina não tem uma segurança. Na carne, ele tem um período aí que a gente tem de eliminação, que eu não me lembro quanto tempo é. Mas isso geralmente está na bula, a gente tem que ler a bula direitinho para ter esse controle. A maioria dos produtores de leite de cabra tem bastante cuidado, né? Com essa questão de bula. Toda vez que a gente aplica qualquer medicamento, a gente tem que levar isso em consideração, sim, né? O tempo que pode consumir o leite ou a carne, né? É importante. Você conseguiu entender, Alan? Tranquilo? Tranquilo, entendi sim. Obrigada. Evandro também tá aí, tem um monte de gente aí, né? Ô, Magna, Márcio, você pode poderia perguntar. falar um, você poderia falar um pouquinho mais sobre a febre aftosa? Em relação. Porque eu sempre escuto falar em si, mas eu não sei muito bem. Sim. As causas e tratamento e tudo mais. A febre aftosa é uma doença vesicular, né, que acomete todos os animais biungulados, animais que têm 2 cascos, né? É o causado aí por um vírus, né?
da família aí Picornaviridae, né? Um aftovírus. Ele causa uma doença vesicular, né? Causa vesículas, bolhas que se rompem na língua e no casco dos animais, né? Geralmente interdigital, né? Causa lesões nos cascos e na língua, na boca, né? Geralmente essas enfermidades é uma doença, é um vírus, né? A gente tem 3 sorotipos, O, A e C. Eu acho que o C a gente não tem mais no Brasil. Na verdade tem 7 sorotipos, O, A, C, a SAT1, SAT2 e etc. Ásia 1. Só que no Brasil a gente tem só 3 sorotipos. Eu acho que agora só temos 2, se eu não me engano. É o O e o A. O C acho que tirou da vacina. E a gente está caminhando para ser livre sem vacinação, né? Em caprinos e ovinos a gente não faz essa vacinação porque os animais eles são sentinelas. Essa doença pode acometer caprinos, ovinos e suínos, só que esses animais essa doença não é uma zoonose, mas ela tem uma alta taxa de contagiosidade e por isso que tem uma preocupação muito grande, né? Uma doença que está na lista A da OIE. São doenças que têm um impacto muito grande na saúde pública ou um impacto, basicamente, na economia. É uma doença, um vírus que resiste muito no ambiente. A preocupação grande é porque é uma doença altamente contagiosa para os animais, para os bovinos. É uma doença que causa muito problema econômico e embargos, porque como esse é um vírus não envelopado, esse vírus ele fica muito tempo no ambiente, ele não é destruído facilmente, né? É destruído por variações de pH, etc., mas ele consegue permanecer na carne. Então, por exemplo, se tiver a fitose aqui no Brasil, a gente vai fechar todos os mercados, porque, por exemplo, se essa carne for lá para a China, pode ter a contaminação lá na China. Não causa problema em humanos. A gente pode consumir a carne sem problema. Mas toda vez que der um foco de aftosa, aí ferra com o Brasil inteiro. Tá? Então aí a gente tem bastante problema. Sim, essa doença, Breno, é a ceratoconjuntivite, né? Que a gente chama, ou de conjuntivite mesmo. Que o animal, ele fica, inicialmente, ele começa com irritação, lacrimejamento nos olhos, ele fica com o olho podendo formar até uma película, né? Meio branca ou azulada. Isso é ceratoconjuntivite. Ele pode sim evoluir para cegueira. A gente é infeccioso, altamente contagioso, tá? É uma enfermidade de grande importância, porque geralmente as moscas, por isso que eu falei sobre controle, sobre desinfecção, né? Sobre esterqueira. As moscas são os vetores. Acontece muito na época de frio, de vento, animal que tem a mucosa clara, né? Animal que tem um olho aqui branco, animal com a pele branca tem mais propensão a ter ceratoconjuntivite e normalmente a gente trata, né, com antibióticos. Pode ser antibióticos colírios de uso humano, a gente trata com aquelas bisnaguinhas, né, de mastite, a gente trata com terracortril, que é um spray. Então, geralmente o tratamento é com antibiótico. Em torno aí de 2 a 3 dias, o animal já fica bom. Mas é importante que a gente separe esse animal, porque o tratamento é muito demorado, né? É trabalhoso você ficar aplicando colírio, aplicando um remédio no animal, e isso gera muito, vamos dizer assim, impacto econômico, né? Impacto de tempo, né? Você tem que ter, imagine, se você tratar um animal ótimo, você demora, sei lá, 10 minutos para conter o animal e aplicar o remédio. Se você tem 10 animais, se você tem 100 animais, você vai gastar muito mais medicamentos. O medicamento veterinário é muito caro comparado ao humano. Tem uma taxação muito alta. Então, a gente tem muito prejuízo. A gente deve separar o animal, porque é muito contagioso, limpar, desinfetar, né, aquele local onde ele estiver, separar ele, tratar o animal assim que ele melhorar, você retorna para o rebanho. Muitas vezes, quando ele chega a ficar aí cego com aquela película, eu já tratei muito com nitrato de prata 4%. Aí a gente coloca uma gotinha, geralmente desfaz essa película, mas tem que mandar manipular. Nitrato de prata. Mais alguma dúvida, gente? Doutora Magna, Evandro, tudo bem? Oi, Evandro, tudo bem? Me desculpa, eu cheguei atrasado na reunião. Não, que isso, não tem problema nenhum.
cheguei no Tranquilo. finalzinho. Eu tenho uma dúvida que talvez você possa ter falado durante a apresentação, mas eu não presenciei. Uhum. Lá no meu capricho, trabalhando com esterqueira úmida. Então, todo o dejeto vamos dizer assim, vai para a esterqueira úmida e esse chorume é bombeado para plantio de milho, para posteriormente fazer A o silo, irrigação, né? né? É muito Gostaria de saber, interessante. eu gostaria de saber, assim, funciona muito bem, mas eu tenho minhas dúvidas quanto ao tempo de persistência de ovos, de larvas no chorume, né? Vamos dizer assim, nessa aspersão no milho, se eu não voltar comprometendo os animais quando o silo estiver pronto. Isso aí vai Não, isso ser aí você 3 não vai ter meses problema, depois, né? não. Não, você não vai ter problema, porque primeiro que você vai ter uma certa fermentação ali dentro, né? Quando a gente tem a água, a gente vai ter uma taxa de fermentação muito grande. Naquele material ali, você não, já vai ter destruição. Se você pegar esse chorume e fazer lá um OPG, você não vai ver, provavelmente, ovo nenhum lá, porque a temperatura é muito quente lá dentro, né? Porque vai fermentar. Além disso, você não está usando nem no pasto direto. Você vai usar no milho que vai ensilar, então não tem risco nenhum. É zero de risco. Não tem risco nenhum. Você está totalmente correto. Obrigado. Não por nada. Breno, não existe um período específico para aplicar, não. Você pode aplicar em qualquer época. De preferência, quando você faz a primeira vacinação, você nunca vacinou os animais, é bom que não faça junto raiva e clostridiose. Espere pelo menos 15 dias, se for a primeira vacinação. Mas se for o reforço, pode fazer sem problema. Porque aí você já tem um monte de bacterina, né? Um monte de... Porque geralmente as vacinas de animal não é uma vacina única contra um único patógeno. Você vai ter uma quantidade muito grande de patógeno para ele responder. Você pode aplicar, pode, não tem problema, tá? Mas geralmente para evitar uma resposta mais intensa, se for facilitar o manejo, você pode aplicar de uma vez só, porque facilita esse manejo, né? Mas eu prefiro aplicar uma de cada vez, né? Já que a gente de Clostridial já tem uma quantidade muito grande, né, de patógenos aí. Não vai proteger só de um Clostridio, tem várias espécies diferentes. Eu preferiria, se fosse eu na primeira vacinação, aplicar de separado. Mas se for muitos animais, para facilitar muito o manejo, aí você pode aplicar junto, né? Isso aí vai do manejo, não tem problema, não tem contraindicação de aplicar junto, não, tá? É mais resposta, é mais desafio para o animal responder, mas ele responde também, tá? Se o animal estiver saudável, não tem problema de aplicar 2 vacinas, não. Independe de... Não tem indicação e nem período do ano que você possa aplicar, tá? Importante é fazer depois o reforço. A raiva não precisa fazer o reforço, você faz anualmente, pronto. A clostridiose é importante fazer o reforço. Tranquilo, gente? Sim? Mais alguma dúvida? Eu vou deixar gravado também para quem não pegou lá no meu canal. Tá bom, gente? Muito obrigada, já que vocês não têm, né, mais nenhuma dúvida. Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá? Obrigado, gente, pelo prestígio, né, de estar aqui junto, tá? Muito obrigado, viu? E um abraço para vocês. Tchauzinho. Abraço. Tchau.